Bom dia, pessoas! Tudo bem? Meu convidado especial veio aqui participar da live hoje com a gente. Meu bonitão. E aí, o que você vai conversar com o pessoal hoje? E aí, pessoas, bem-vindos, bem-vindas. E aí, segundou? Vamos que vamos? Pois é. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Mayra Prieto, sou designer de interiores e consultora de organização residencial. Muito bem. O que eu faço aqui toda segunda-feira? Qual que é a nova de segunda-feira? É o Clube da Casa, muito bem. O Clube da Casa é uma terapia, é um bate-papo que envolve todos os assuntos relacionados à casa. E que se vocês tiverem dúvidas, quiserem mais informações, sugestões, eu tenho o Clube da Casa no WhatsApp, tá lá no link da bio da Organize-se. E aí, o que vocês precisarem, né? Contem comigo. É sempre um prazer poder contribuir e ajudar vocês em alguma dessas etapas da casa aí, tá bom? Mas me conta uma coisa. Vocês trouxeram cafezinho? Café pra acordar, né, galera? Porque segunda-feira, essa hora, quem tá aqui é rei, né? Obrigada por quem tá aqui essa hora. Ninguém merece acordar cedo. Minhas amigas falam, por que 7 horas da manhã? Porque já é pra levantar com o pique mesmo. Já segundou, vamos que vamos, né? E agora me conta uma coisa. Vocês sabem realmente quais são os erros que a gente comete na hora de contratar um serviço de marcenaria? Pois é, nos meus processos de organização, uma das maiores falhas, né, é a marcenaria. Por isso que sobra a desordem, né? Então tem alguns fatores. O fator desordem, ele acontece quando você não tem tempo, né, de cuidar do seu bem mais precioso, que é a casa, porque você trabalha demais. A bagunça é gerada porque você compra demais. Tem bastante coisa. Tipo, quer transformar São Paulo em Guarulhos e não vai acontecer. E a outra é a falta de espaços, né, de armazenamento. E aonde é o espaço de armazenamento? Na marcenaria. Então, alguns erros que são gerados, né, e que pode te causar aí algum transtorno, alguma irritação, um dinheiro mal pago. Gente, tem bastante gente que passa por essa situação, né? E hoje eu vim contar um pouquinho, algumas coisinhas para você não errar. Para fazer uma marcenaria bem funcional, bem com a sua carinha, tá? Bom, e se vocês tiverem dúvida, pode ir me passando aqui hoje, tá? A gente vai batendo papo. Aliás, hoje era dia de eu conversar com uma amiga minha e a gente não conversou. Eu ia colocar ela aqui ao vivo, mas a semana que, se ela entrar aqui ainda, eu já coloco, ou a semana que vem, tá, gente? Quem me acompanha aí semanalmente sabe que a gente tinha marcado. Mas vamos que vamos, né? Então, vamos lá. Os móveis planejados são os queridinhos do momento agora. Muitas pessoas estão deixando até de fazer com marcenaria, porque o planejado, ele tá sendo mais acessível, né? E só que tem o pró e o contra, e a marcenaria também, o pró e o contra, né? O marceneiro. Então, aí vai do seu bolso, vai do momento que você tá passando, a pessoa que indicou. Então, tem muitos fatores para que você escolha esse tipo de profissional, né? Mas independente de quem você for escolher, essas alternativas aí que eu vou falar hoje pode contribuir muito para que você consiga colocar tudo bem bonitinho, do jeito que você quer. Além de bonito, funcional, tá? Bom dia, vamos entrando. Muito bem, muito bem-vindos. Corajosos, acordar às 7 da manhã. Fico feliz. Gente, os móveis planejados
são uma ótima maneira de aproveitar melhor os espaços de um ambiente, certo? Como tudo, nesse caso, é pensado de maneira exclusiva para um projeto, é melhor aproveitado, né? E é possível fazer alterações para adaptar tudo à sua necessidade. Ao final de todo o processo, você tem uma casa com uma mobília completamente personalizada no estilo que você desejar. Só que não. Acontecem muitos imprevistos no meio, né? Então não é 100% que você vai ficar feliz logo de cara, né? Então, algumas estratégias você vai usar para que realmente você consiga concluir a marcenaria com 90% aí de satisfação, tá? Porque acontece demais ter erros, né? E foi por isso, inclusive, que eu até comecei a me especializar em marcenaria inteligente, justamente porque não havia uma concordância de mercado, né? E aí os móveis eram feitos como se fosse boiada. Um móvel é igual para todas as casas, né? E a gente sabe muito bem que cada casa tem um tipo de funcionamento, cada pessoa tem um tipo de trabalho, cada pessoa, né, tem as suas peculiaridades. Então, não adianta fazer um móvel igual que é feito para você, para o outro, para o outro, para o outro. Por quê, Mayra? Porque, primeiro, nós somos seres únicos, né, e diferentes nas ações do dia a dia. Segundo, nós temos a parte do corpo, né? Então, eu, por exemplo, meço 1,60 m, tem pessoas que medem 1,80 m, 1,90 m, 1,50 m e por aí vai. E a gente também precisa entender as nossas questões técnicas, né? E você precisa também ficar ligado nisso, porque na hora que você colocar as suas coisas dentro do armário, você vai sentir dificuldade, às vezes, em puxar um cabideiro lá em cima. Você vai sentir dificuldade porque tem uma prateleira lá embaixo, né? Ou então vai ter um local que vai faltar espaço para você guardar os seus sapatos. Ou não tem um local adequado para guardar a rouparia. Então, tem várias coisas que podem acontecer, né? Tanto no personalizado, porque muitas pessoas não saem de trás da cadeira delas para estudar você. A gente entende o cliente para atender melhor. Então, a gente tem que ir na casa do cliente, tem que ter um bom briefing, uma boa conversa, um bom café. E a gente vai entender essas necessidades e vai traduzir em desenhos para que aquilo fique na concordância do dia a dia, tá? Então, muitas vezes as lojas, elas já têm um padrão fixo, medidas padrão, e que elas usam para todos uma receitinha de bolo. Mas, de repente, você não pode comer o bolo com glúten, o outro não pode comer o bolo com açúcar, o outro, né? Então, funciona dessa maneira também a marcenaria, tá? Então, quanto mais você puder ter informações na mão antes de ir a essas lojas, antes de estar com o marceneiro, mais fácil vai ser de realizar o seu sonho. Bonitinho, um móvel bonitinho e que seja funcional, tá? Além de bonito. Bom, ao final de todo esse processo, você vai ter uma casa com uma mobília bem completa, bem personalizada no estilo que você desejar, tá? As opções no mundo dos móveis hoje são bastante variadas, o que provavelmente vai deixar você com aquela sensação de não sei por onde começar. Neste momento, ficar atento ao que você deseja, realizar orçamentos em vários locais, né? Vai levar em conta também as suas possibilidades nas medidas indispensáveis para não ter surpresas negativas, porque muitas vezes acontece a pessoa ir lá fazer a instalação e não cabe. Os sapatos não cabem, as blusas não cabem no maleiro, a mala. E tem muitos outros detalhes que acabam te decepcionando, tá? Então, vamos fazer com que essas coisas os erros sejam menores para que vocês fiquem com um projetinho bem bom aí. Para quem não sabe por onde começar, vamos começar aí um papelzinho, uma folha, tá? Bom, banheiro, quarto, cozinha, sala, despensa, lavanderia, garagem, varanda. Não há um cômodo da casa sequer que você não possa ser totalmente planejado para ficar exatamente do jeito que você quer, tá?
Então, vou deixar a base aqui para vocês, alguns para vocês aproveitarem melhor esses espaços, né? E aproveitar melhor o investimento, porque é caro. É mais barato que uma marcenaria, o planejado? Às vezes sim, mas continua sendo uma boa fatia do orçamento da sua obra. Primeira coisa, gente, vocês precisam ter nessa folha aí que eu falei pra vocês. Pega a folha, pega o lápis, caneta. O que você tem? Quais são as roupas que você tem? Quais são os sapatos que você tem para guardar? Quantos são? Qual é a medida? Qual a medida das camisas, do blazer, da calça? Qual que é a medida da bolsa? Qual que é a medida da mala que vai no maleiro? Quantas são as roupas de cama, mesa e banho, se vocês guardam juntos, né? No armário, nesse caso a gente está falando de um armário específico, né? Vamos falar do armário do quarto, mas isso cabe para todos os outros, né, da casa, do ambiente. Então, você precisa ter todas essas informações. Quantas coisas eu tenho? Vai caber nesse armário? Como que vai ser feito o aproveitamento interno dele para que caiba tudo? Então, eu preciso ter tudo junto, todas as informações. Você já chega lá, ou pro seu arquiteto, ou pro seu designer, ou na loja de planejado, ou pro marceneiro e fala, olha, eu já tenho aqui a minha lista de itens que eu preciso guardar. Vamos começar a planejar juntos? Tá. E claro, se você não tiver tempo para isso, conte com a minha pessoa. Eu adoro fazer isso. Aliás, é uma das minhas especializações. Vou lá, isso eu chamo de levantamento de inventário. E eu passo uma manhã ou uma tarde levantando, fazendo esses cálculos para que a gente possa fazer as divisões internas dos armários perfeitas para aquela família, tá? Bom, então vamos falar de outra situação que vocês também não podem ficar presos. Não fique obrigado em comprar na primeira pessoa, porque aquela pessoa te deu a mão a primeira vez, tá? Essa dica é geral para basicamente qualquer processo de compra. Especialmente aquelas que despendem mais dinheiro, né? Faça vários orçamentos, no mínimo 3. Evite comprar na primeira loja antes de conferir o preço de outros estabelecimentos e a idoneidade também. Por isso, também é importante ter as medidas ao menos aproximadas do espaço que você quer mobiliar. Então, além de você ter a lista de quantificação dos seus itens, quantificações e medidas, você ainda precisa ter essas medidas aproximadas do espaço. O que você precisa ter? A planta baixa do imóvel. Ah, eu não tenho a planta baixa do imóvel. Então, vamos lá, pega a trena, pega o papel e risca de parede a parede aonde você vai precisar do armário. Não consigo desenhar. Vai filmar. Isso, filma o ambiente, né? E aí, na hora de você chegar lá na loja, você vai explicar, olha, eu não sei medir, precisamos ir medir. Então, a pessoa vai ter que medir, né? Então, o marceneiro, na verdade, quando você chama, ele vai na sua residência. A loja de planejados, nem sempre. É melhor você ir com a folha já medida, tá? Vamos lá. Um bom marceneiro sabe transformar o sonho dos clientes em imóveis que traduzem melhorias e confortos para casa. Mas o planejado não é tão fácil dele entrar na vida da pessoa porque ele fica lá atrás. A pessoa leva a vida para ele, né? Então, muitas das vezes é melhor você receber em casa, com calma, sem pressão, sem acelerar, para que o negócio saia suave, tanto na casa pronta quanto na casa que ainda vai fazer o móvel, se a casa tá no zero, tá? É bem melhor fazer essas recepções no local. Bom, a marcenaria, gente, é uma das profissões mais antigas do mundo e continua sendo muito importante dentro de uma casa. Os espaços ficando cada vez menores, móveis com medidas que significam menor aproveitamento de ambiente, né? Então, vocês precisam tomar cuidado, porque hoje em dia, cada vez, tudo tá menor, metro quadrado de imóveis e os móveis também. Bom,
Vamos lá. Então, os erros mais comuns é errar nas medidas. Uma delas, tá? Um erro que pode acontecer, porém mais comum quando não houver um acompanhamento profissional, é o de errar as dimensões dos seus móveis. Cada peça precisa ser moldada e construída pensando exatamente em cada uma das dimensões. Além da largura e Começou? Começou cedo, trava-língua. Além do comprimento, largura e profundidade, também precisa ser avaliada e analisada as quantidades, tá? Erros básicos nisso, além de prejudicar seu funcionamento, pode até impedir que a instalação seja feita corretamente. Mais uma vez, um projeto evitará os erros. Use esse recurso, planejamento, tem que ter. Não adianta você delegar tudo na mão de uma pessoa, ou arquiteto, ou designer, ou você tem que estar à frente, é seu. Não ter o acompanhamento de um projetista, é o que a gente estava falando, a gente vai lá na loja, você quer um guarda-roupa de 6 armários, de 6 portas? Aí já vem aquele módulo completo, aquele módulo pronto, ele vai te olhar, você vai estar feliz, porque vai ver algo bonito, sabe aquele da revista que você viu? É um sonho. Pronto, você fala assim, não, moço, é esse que eu quero. E acabou ali, tá? Então tem que tomar muito cuidado, porque gera muitos erros na hora de instalar. Vai e volta, prateleira para cima e para baixo, tá? Tem bastante coisa que dá erro. Então, algumas pessoas buscam cortar gastos e diminuir o valor final do orçamento na compra, porque quando chega na marcenaria, você já está entupido de dívida das outras coisas que aconteceram na reforma ou para entrar na casa. E aí você vai fazer o quê? Que a marcenaria é a última? Vai barganhar, vai ir para o menor preço. Cuidado. Então, como é um setor do valor final, né, do imóvel planejado, as pessoas optam ir fazendo e mal sabem eles que isso só aumentará o gasto final, em qualquer jeito, de qualquer, né? Então, o projetista, além de otimizar o uso dos espaços e dos materiais, auxiliará com tudo que você precisa em outras áreas. Além de muito importante, o trabalho é crucial e é necessário para o sucesso da escolha da compra dos seus móveis, tá? Então, precisa escolher bem essa pessoa que vai auxiliar vocês nessa saga, tá? Esquecer detalhes básicos no projeto também é um dos erros, tá? Muitas vezes é comum encontrar projetos os quais não houve um planejamento específico para eletrodomésticos. Sabe aquela air fryer? Não vai caber. Se você não avisar que você tem um eletrodoméstico tão grande, né? Então, ou até mesmo instalações elétricas, né? Por incrível que pareça, isso acontece. Diferentes itens podem apresentar várias medidas, né? Ou necessitar de tomadas ou espaços para fiações específicas. Todos esses dados devem ser levados em conta na hora da criação do seu projeto, né? Nunca se esqueça sempre de analisar todos esses detalhes minuciosamente. E também tem a questão não só da elétrica, da hidráulica, né? Como os móveis de cozinha, lavanderia, banheiro, acontecem erros grotescos fora da medida. Então, quando vai colocar o armário, não está na medida adequada, não foi tirado foto, não foi colocado na planta a medida do chão, enfim. Tem minuciosos detalhes que vai dar erro, se você não tiver em mãos. Então, não esquece os detalhes básicos. Elétrica, hidráulica, o tamanho das coisas, tá? Outra coisa. O móvel ficou pronto, legal, bacana. Aí, o que você vai fazer? Não vai acompanhar as instalações porque você acha que tá tudo bem. Tá trabalhando, né, amiga? Tá trabalhando, né, amigo? Eu sei. Vai precisar tirar uma horinha desse trabalho ou vai precisar fazer essa instalação quando você estiver em casa. Vai ter que alinhar a agenda, tá? É importantíssimo que você esteja presente quando seus móveis estiverem sendo instalados,
né? Além da conferência visual, estamos presentes para verificar os documentos, nota fiscal, o próprio manuseio desses móveis, né? Tem gente que joga, amassa, risca, né? Se for laca, por exemplo, nossa senhora, fica os vincos certinho. Então, caso você esteja ausente e aconteça alguma coisa de errado, você não esteve presente, não conferiu para provar o contrário. Agende a data da sua entrega e esteja presente. Acompanhe todos os detalhes. Gente, porque a galera é ligeira, tá? Então, fica lá na data, tenta fazer uma troca no trabalho de horário. Isso é muito importante, tá? Você vai evitar muitos problemas futuros. Bom, não desconsidere as instalações de água e de elétrica, como a gente estava comentando, tá? Tomadas não aparecem sozinhas. Pensar na posição dessa tomada elétrica é parte integrante de qualquer projeto planejado, tá? Então, é parte para a marcenaria e é parte da casa inteira. Elas serem bem pensadas. Você entrar num cômodo e saber onde você precisa executar a ação. Então, por exemplo, eu vou entrar na lavanderia, eu preciso de uma tomada perto da onde eu vou passar a roupa, certo? Eu vou precisar de uma outra tomada perto da máquina de lavar roupa, né? Então, você tem que pensar exatamente onde vão ser realizadas as ações e já deixar preparado esses pontos, chamar um eletricista, enfim, a pessoa da sua confiança e tá questionando e colocando esses pontos no lugar, tanto água quanto elétrica, tá? É muito comum que as pessoas façam todo o processo e só depois perceba que perdeu a única tomada do quarto. Não tem tanta tomada mais. E na era do carregador, que tem que ter tomada em todos os cantos, você ainda bloqueou a tomada existente. Bom, para garantir que isso não aconteça, leve a informação, leve a foto, faça ajustes, né? Tudo necessário antes da fabricação desses móveis. Se um projeto de cozinha é preciso considerar as possibilidades, se for um projeto de cozinha, precisa as instalações elétricas, né? E o uso das tomadas para diversos eletrodomésticos. Inclua no máximo de pontos de energia do seu projeto sempre que possível. Tomadas nunca são demais. Outro alerta. Tem a tomada da bitola fina e tem a tomada da bitola larga, tá? Coloque bitola larga, porque a maioria dos eletros da cozinha são de maior potência. E aí, quando você precisa e for colocar na bitola pequena, além de não caber, né? Aí você vai lá e compra o adaptador. Que bacana! Só que aí pode explodir sua tomada, tá? Então, pensa nas duas. Você coloca da menor, da bitola menor, da bitola maior, porque a tomadinha muda, tá, gente? Bom, o não estar presente na instalação dos móveis, né? E é isso, gente. Vocês precisam estar de olho nas cores da escolha, tá? Para não errar, não escolham cores fortes, não misture cores, tomem cuidado com puxadores, tá? Quando a gente fala de armários planejados, muitas vezes a gente chega até o teto. Para que a gente chega até o teto? Além de aproveitar todos os espaços, a gente também cobre o local da poeira. Tem muitos móveis que está sendo feito hoje, que as pessoas deixam uma prateleira em cima. Tem que averiguar se isso funciona para você, né? Outra coisa, os móveis embaixo dele, no roda-chão, também, né? Tem que especificar se vocês vão tampar isso com mármore, se vocês vão fazer com granito, né? Nas cozinhas, evitem fazer o fechamento com madeira no chão, porque vai cair água, vai molhar, vai inchar, vai ficar feio, tá? Se o quarto, ele também for feito de piso e cerâmico e vocês têm mania de lavar, não é aconselhado também fazer o acabamento do pé deles em madeira, tá? Portas de correr, muito importante. A porta de correr, gente, quando vocês forem fazer a marcenaria, tomem cuidado na escolha entre a porta de abrir e a porta de correr. Por quê?
A porta de correr vai economizar espaço. Então, para quem tem um espaço reduzido, um apartamento pequeno, um quarto pequeno, uma cozinha minúscula, tenta fazer coisas com porta de correr, né? Porque aí você fica com o vão livre quando ela abre. E quando ela abre, né, ela vai pegar aí de 30 a 40 centímetros, sendo que você só tem 60 centímetros de circulação do lado de cá. Então, vai ficar humanamente impossível você passar com a porta aberta. Então, optem por portas de correr, tá? Os quartos também, isso é muito bacana. Portas de correr, ela vai pegar um pedaço a mais do seu projeto. Então, um armário, por exemplo, de 60 de profundidade, você vai precisar de 65 por causa das ferragens da porta de correr, mas elas são extremamente úteis na hora de fazer esse posicionamento das portas e vai te livrar espaços na sua circulação. Além de ficarem mais bonitos no projeto, tá? Não esquece de colocar uma portinha de espelho. Uma porta de espelho auxilia na hora da mulherada se trocar para sair, para poder ir trabalhar, para sair, para poder fazer as coisas dela. Não esqueçam de colocar sempre algo de espelho para que vocês consigam ter essa rotina tranquila. Uma outra coisa que vocês podem estar fazendo, né, que foge da marcenaria convencional e das lojas de planejados, é você estar trabalhando com aramados, para construir o seu próprio armário. Você pode estar lidando com aramados, vocês podem estar lidando com prateleiras de ferro. Então, tem um mercado enorme desse tipo de material. Aí vocês colocam lá no Google prateleiras, aramados para roupas. Então, vocês podem fazer do mais caro, né, dos projetos de vocês, até os mais baratos, para que socorram vocês e que vocês não fiquem na desordem, mesmo porque na hora que a gente acaba, irem na bagunça, façam pelo menos amigas que confiam no meu trabalho, que confiam no meu instinto, no meu faro, né? Que elas me contam o que elas precisam, me mandam foto, me medem, eu ensino elas a medirem às vezes que elas não têm conhecimento de uma trena, e eu traduzo isso no projeto, e acompanho à distância sim, tá? Então, se vocês precisarem do meu trabalho, é esse também. Então, eu faço planejamento de reforma, planejamento de marcenaria, e organizo, e mudo, e ajudo você na rotina. Uau! É assim. Doidinha da casa. Muito bem. Bom, para vocês que tiveram a paciência, para vocês que tiveram o carinho de estar aqui, meu muito obrigada. Desejo para vocês uma ótima semana, que essa semana vocês pulverizem muito amor, que vocês recolham muitas experiências boas, que vocês evoluam, para que a próxima semana a gente esteja aqui. E se vocês tiverem mais dúvidas, por favor, só mandar. Lembra do Clube da Casa lá no WhatsApp? Pois é. E é isso, gente. Fico muito feliz de estar contribuindo, né, com essas informações. Qual que é meu objetivo? Meu objetivo é fazer com que vocês fiquem com aquele gostinho de lar dentro da casa de vocês. E não que fique olhando para aquele imóvel e sinta raiva porque você comprou. Não porque vocês olhem aquela bagunça e sinta culpa porque você não fez. Não, aqui comigo eu quero passar sempre a minha experiência, que foi uma experiência bagunçada. E até que houve o dia que a chave virou e eu realmente consegui me transformar numa pessoa melhor
através do hábito da organização e aplicar ela em todos os setores da vida, não somente na casa, tá? Então, eu criei esse bate-papo, eu criei esse clube pra gente estar conectado, para eu conseguir compartilhar toda a experiência que eu adquiri nesses anos e que vai facilitar a sua vida. E eu facilitando a sua vida quando vocês me avisam: Mayra, você me salvou, Mayra, você isso. O coraçãozinho vai preenchendo, vai ficando quente, cheio de alegria. E é isso, tá? Não errem, não precisa errar. Vai nessas dicas aí e o que vocês precisarem mais, só avisar, tá? Beijo, bora. Vai cuidar da sua casa. Eu tô indo cuidar da minha. Até mais, gente.